Então, não está olhando por Israel, o ataque seria todo dia. Israel não tem medo de lutar, não. Assim como os iranianos também não têm. São duas nações que estão de igual para igual, se falando em combate, coragem para combater e dispostos a morrer. Tem o mesmo nível de sentimento, de capacidade de guerrear, com níveis tecnológicos diferentes, é claro. Isso já são nações rivais há milênios aí. Então vamos lá. Para que o Trump fizesse esse ataque lá no Irã, primeiro ele tinha que ter o domínio do petróleo da Venezuela e das vias de acesso. Por quê? Se ele atacasse o Irã novamente depois da Guerra dos 12 Dias e deixasse a Venezuela Bangu, a China e todo mundo vinha aqui, pegava o petróleo e que se for da guerra lá no Oriente Médio. Porra, tem um petróleo, petróleo é petróleo. Se é do Irã ou se é da Venezuela, não importa. Foi o que o Trump fez, o pessoal chama de burrão. Camarada, vamos jogar xadrez na terceira dimensão. O petróleo do mundo, o maior produtor é a Venezuela, a maior reserva é a Venezuela, e o produtor está no Oriente Médio, no Estreito de Hormuz. Então, vou controlar a Venezuela primeiro, para depois partir para o Irã. Feito isso, ligou para o Netanyahu, camarada, prepara artilharia. Foi isso que foi feito, ele partiu para o Irã. Eu já venho prevendo essa guerra há mais de 2 anos, e falei e vou repetir. O Irã pode soltar quantos mísseis eles quiserem. Pode soltar até 1 milhão, destruir tudo, ali do que ele quiser, ali naquela loucura dele. Só que ele, para cada míssil que ele lança, para cada 100, no outro dia só tem 30, depois 40, depois só vai ter 20, depois não vai ter quase nada. E para cada lançador, ele deve ter, no mínimo, ali 150 a 200 mísseis para cada lançador. Ok, ele pode ter 1 milhão de mísseis. Se não tiver o lançador, vai ficar tudo cavernas abaixo. E as cavernas também foram destruídas. Então, não vejo paridade no combate. Isso aí eu não concordo, não sei se foi isso que o meu amigo Vilas Boas quis falar, eu não concordo. No primeiro dia de combate, já vamos começar pelo o princípio da destruição total. No primeiro instante, o Ali Khamenei foi eliminado. Já começou com o líder máximo e todo o seu Estado-Maior destruído, decapitado. Ponto. Foi o que aconteceu do outro lado? Nada. Nada, aconteceu nada. Jogou míssil para lá, para cá. Aí estava olhando ontem, 5 israelenses mortos, alguns feridos. E mísseis e foguetes caindo em qualquer lugar sem objetivos claros. Qual o objetivo do Irã? Não tem objetivo. É causar dor, destruição e pânico. Tentar que o Oriente Médio se compadeça do crime que eles cometem. Eu já venho falando isso há 2 anos já aqui no Fala Glauber. Pode pegar vídeo meu que eu falo. Se tocar uma guerra no Irã, o mundo árabe vai se voltar contra o Irã. Os esquerdistas, inclusive do Brasil, que apoia a causa iraniana, acha que o mundo vai se voltar contra Israel. Eu falei, quando Israel atacou o Catar, os especialistas, inclusive, alguns vão aí no Fala Glauber, não, que agora é o fim de Israel, porque a ONU, Deus senhores, a ONU não manda nem em casa. A ONU é um órgão que é fálido. Virou aquilo uma fábrica velha de ideologias falidas. Não consegue controlar uma nação que tem disposição, que é o caso de Israel. O que aconteceu depois que ele atacou o Catar? Nada. Ninguém se voltou contra Israel. Pelo contrário, teve mais nações que apoiaram. Guerra agora do Israel com o Irã. É guerra total? Não. Isso é uma guerra limitadíssima. A guerra da Rússia com a Ucrânia é guerra total. É aviação contra aviação, foguete contra foguete, a marinha no início contra a marinha, o exército contra exército. Pergunto eu, para esses especialistas aí do mundo da fantasia que fica, não, que agora o Irã vai vencer. Onde é que está o exército iraniano nessa guerra? Não existe guerra de exército. O que existe são adagas voadores. Eu falo, senhores, é guerra de adagas voadores, são mísseis de foguete. Quem tiver mais e conseguir lançar por mais tempo, vence. E tudo é limitado, de um lado e do outro. Porém, os Estados Unidos, eles estão afastados. O Irã não pode fazer quase nada. Até para atingir Israel é um problema sério, porque são mísseis muito especiais e muito caros. Agora, se o Irã tivesse num combate, numa confrontação contra a Arábia Saudita, o Kuwait, Iraque, contra o Paquistão, aí eu pensava 3 vezes para me fazer uma análise. Eu, não, vai acontecer isso. Mesmo assim, eu teria condições de analisar muita coisa. Agora,
Eu, por doença mental ou por torcida, falar que o Irã vai vencer um combate com Israel e Estados Unidos é loucura. E quem faz isso está induzindo as pessoas ao erro, prolongando uma guerra onde o erro está na dinastia iraniana, não no povo. A guerra não é contra o povo. E outra coisa, tá? Nós estamos em 2026, os maiores poderes de destruição são essas armas americanas, são cirúrgicas, e pouca coisa aconteceu com o povo. Somente com os quartéis, com as bases, com os navios, com as lanchas, com os líderes. O povo não. E não se iluda, tá? Aquela manifestação lá no Irã é a guarda revolucionária, senhores. Aqui faz isso também, quando o nosso amado presidente vai para algum lugar, o MST vai lá com as bandeirinhas. Mesma coisa. Então, e a guarda revolucionária do Irã é papo de 1 milhão de pessoas ali. É muita gente, juntando familiar, integrantes, puxa-saco, os que tem lavagem cerebral. Aquilo não é o povo, não, comemorando, não. Aquilo é a guarda revolucionária fazendo o que o MST faz aqui, fazer propaganda para o governo. Então, vamos lá. Quais são os objetivos do Irã? Destruir tudão e, em último caso, fechar o Estreito de Hormuz. Eu falei, se ele fechar, quem perde mais? O Irã, porque ele depende do petróleo para sustentar a máquina. Então, se ele fechar, ele também não vende. Quem que vai lucrar? Os Estados Unidos, o maior produtor de petróleo do mundo, não precisa do petróleo do Irã. Então, ó, o Irã é que sabe. O Brasil não precisa do petróleo iraniano, precisa do petróleo refinado russo, que é o diesel, que não passa pelo Estreito de Hormuz. Sai do Mar Negro, passa pelo Estreito de Dardanelos, entra no Mar Mediterrâneo, passa pela Turquia. Tem duas opções, entrar no Mar Vermelho e vir para cá, ou subir e passar lá pelo Estreito de Gibraltar e vir para cá, que é mais longe. Não tem nada a ver com isso. Eu falei, não adianta aumentar o preço aqui, porque a guerra começou lá. Isso é enganação. Não precisa. Então, o Irã não tem objetivos claros. Ele sabe que está se defendendo para mostrar perante o Oriente Médio e seu povo que ele tem coragem, e tem. Eu sempre falei, não confunda coragem com o poder de combate. O poder de combate iraniano é muito bom e excelente dentro do standoff dele, que é o standoff dentro do alcance dele. Se o Irã começar a movimentar divisões de exército, vai pegar a porra toda. Primeiro vai ter uma coisa chamada concentração e massa. Então vai virar alvo. Ele não pode fazer isso. Ele tem que lutar como guerrilha. Então é um exército que não está tendo função nessa guerra. Somente o pessoal da artilharia de foguete, pô, que está sendo dizimada. Então o Irã, já 5 mil alvos atingidos, o americano agora está procurando o que destruir em solo, sem ter que causar dor na população. E aquilo que eu não queria, que infelizmente vai acontecer, é começar a atacar as refinarias iranianas, as usinas de dessalinização de água, que é um povo que sofre com água, um dos povos mais lindos da Terra, é o povo iraniano, que trocou sua religião primordial, que era o brahmismo, era essa seita satânica aí que fica matando as pessoas, querendo destruir o Estado de Israel. Nenhum país do Oriente Médio, tem paz com o Irã, porra. Então, se o Irã fez essa guerra todinha achando que o mundo ia se voltar contra o Israel, ele quebrou a cara. Eu falei, o Irã não tem amigos. Ninguém é amigo do Irã, pô. O Irã é aquele vizinho chato que faz barulho, que grita, que dá esporro, que bate a porta, que corta a árvore na casa dos outros, que que arruma confusão, que dá tiro pra cima. Esse tipo de vizinho, pô. E como é que tá o poder no Irã? Dividido em duas partes. O líder máximo, junto com a guarda revolucionária, que é o poder total, que é o político, religioso ali, mas o poder militar, e o presidente, que é mais colado com o exército, que é tipo fosse terceira categoria lá, como fosse os recrutinhos lá, que sem muita moral. O presidente do Irã é um cara já mais moderado, já falei isso há um bom tempo atrás, eu até falei que ele não quer guerra, mas ele não pode falar isso. Quando o Irã atacou todo mundo agora nesse conflito, ele pediu desculpa. O Congresso atropelou a figura do presidente, a guarda revolucionária do Irã também atropelou ele, continuou fazendo os ataques, ou seja, ele não tem autoridade sobre a guarda revolucionária, não tem a autoridade sobre o Congresso dele.
Então ele tá isolado. E tá de olho. E é perigoso, tá? Alguém matar ele. O pessoal matar ele, tendo ele como traidor, que já estão soprando isso aí. E eu falei, cara, só tem a única opção de negociação, é com o presidente do Irã. Que, pô, o cara tá de saco cheio, cara. Eu já falei, quando o iraniano chega aqui, ele joga aquela tuba fora, ele, meu Deus do céu, como é bom ser cristão e estar do lado do ocidental. Mas é realidade, cara. Lá vocês não